racional, é crer naquilo que me dá esperança. Como eu falei aqui na oportunidade que eu tive, que Jeremias falou assim: opa, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E aí você vê que o discurso de Jeremias muda. Ele começa a falar assim: ó, bom é o Senhor, bom é aguardar a salvação, e a salvação vem do Senhor, Ele é que vai refrigerar minha alma, Ele é que vai cuidar de mim. Porque ele caiu em si e falou assim: opa, a minha decisão ainda é em servir a Deus, em seguir a Deus, tá? Isso daí você vai vir, por exemplo, com um curso de teologia, onde você tem a parte intuitiva, mas agora você vai juntar com a parte racional. Por isso que o apóstolo Pedro, ele vai dizer: crescei na graça e no conhecimento, tá? Além da consciência interior de Deus que as pessoas possuem, que lhes dá o quê? O claro testemunho do fato de que Deus existe, a clara evidência de sua existência pode ser vista na Escritura e principalmente na natureza, tá? Por esta razão, os escritores bíblicos não tiveram nenhuma preocupação em provar a existência de Deus, pois o Todo-Poderoso fazia parte do seu cotidiano, do cotidiano deles, tá? Era inconcebível viver sem Ele ou a parte dele. Para o povo de Deus, da antiguidade, eles não tinham nenhuma preocupação em provar a existência de Deus, porque para eles não tinha como eles imaginar eles viverem sem a presença de Deus e a parte de Deus, tá? Todas as pessoas... Oi? Essa parte que o senhor fala, né, que daí não era necessário ficar reafirmando, porque já fazia parte, era uma coisa que estava neles. Isso. De Deus. Quando a gente olha para o livro de Esther, Para onde? o livro de Esther, que não cita diretamente, Não cita, a gente pode ver dessa Sim, forma. a ação de Deus lá, tá? A gente pode ver a ação de Deus. Quando a gente lê o livro de Esther, tem um outro livro, né, que também não fala, não cita Deus, né? Justamente, implicitamente, né? Implicitamente a gente vê ali Deus, tá? Todas as pessoas de qualquer lugar têm uma profunda intuição íntima de que Deus existe, de que são criaturas de Deus e de que Ele é o seu Criador. Paulo diz que mesmo os gentios descrentes tinham conhecimento de Deus, mas não o honravam como Deus e nem lhe eram gratos. Está lá em Romanos 1:21. Capítulo, não sei se vocês já viram o capítulo 1 de Romanos. É uma chapuletada, é uma paulada, tá? Ele vai dizer que as pessoas ali trocaram Deus, trocaram o Criador pela criatura, que é o que está acontecendo hoje, né? Mas ele vai dizer, mesmo os gentios descrentes tinham conhecimento de Deus. Por quê? Por causa daquela intuição e por causa da racionalidade. Ninguém olha para a criação de uma forma geral e uma pessoa que crê em Deus vai dizer assim: isso acontece por acaso. O sol, a lua, as estrelas, o mar, os oceanos, tudo isso é acaso. Não. Por quê? Porque ele sabe que é Deus que está ali. Ainda que ele não quer honrar a Deus e nem ser grato a Deus, ainda que ele faça isso, tá? Diz ele que os descrentes ímpios mudaram a verdade de Deus em mentira, dando a entender que ativamente ou obstinadamente rejeitaram alguma verdade sobre a existência e o caráter de Deus que já conheciam. Olha como essa frase aqui é importante, irmãos. Presta atenção, eu vou ler de novo. Paulo, ele fala que os ímpios mudaram a verdade de Deus em mentira, inverteram os valores. Não é o que está acontecendo hoje? Por quê? De uma forma ativa e obstinada, eles rejeitaram alguma verdade sobre a existência de Deus e o caráter de Deus que anteriormente, por causa da intuição que já existiu neles, eles sabiam.
Então é mais ou menos como se você pegar uma pessoa, vamos imaginar alguém que causa os maiores escândalos que a gente conheça, e que a gente tem a oportunidade de conversar com ela para evangelizar. Essa pessoa, ela vai dizer assim: não, eu sei que Deus existe, eu sei que Deus é o Criador, mas esse mais é uma forma ativa e obstinada de rejeitar alguma verdade de Deus. Por isso, irmãos, que a igreja tem um papel fundamental. A igreja não pode esconder de ninguém que ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Eu não posso esconder isso de ninguém. Eu preciso falar a verdade, porque se eu não falar esta verdade, eu vou estar mudando a verdade de Deus em mentira. É dizer assim: não, Deus te ama. É dizer para o pecador que está ali no lamaçal do pecado que Deus ama ele. Isso não é verdade. Isso não está na Bíblia. Entendeu, irmãos? Ah, não, Deus, ele ama o pecador, mas ele não ama os pecados dele. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença, irmãos? Do pecador para os pecados que ele faz? Eu queria entender qual que é a diferença do pecador e dos pecados. Se escuta muito isso. Entendeu? Então, a gente tem que dizer assim: não, Deus, ele abomina o pecador. E aí ele precisa fazer o que? O pecador? Vou dar uma resposta para vocês de bandeja. Muito bem, pode dar. Precisa se converter. Aí sim, ele pode chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, tem misericórdia de mim? Eu errei, eu pequei, eu não mereço, mas tem misericórdia. Aí Deus fala assim: agora sim. Aí não. Só o arrependimento, desculpa, professor. Não. Só o arrependimento não basta. O arrependimento é o primeiro passo. É uma etapa. É a primeira etapa. É o cair em si e chegar à conclusão de que, olha, eu sou um verme. Mas não é o copo cheio. Não, porque tem muita gente que chega ao arrependimento, mas quando você chega e fala assim: bonito, você se arrependeu. E agora, você quer seguir a Jesus? Aí a pessoa fala assim: o que eu preciso fazer? Você precisa abandonar tudo o que você fazia antes. Aí a pessoa fala: eu sei que eu estou errado, eu sei que o que eu faço é errado, mas não adianta. Mas eu não quero abandonar isso. Isso, eu não quero abandonar isso. Então, essa pessoa não adianta ela chegar diante de Deus: Senhor, eu sei que eu estou errado, viu? Mas eu vou continuar fazendo. Mas, professor, isso não seria um remorso ao invés de um arrependimento? Então, isso seria um remorso. Porque quando se arrepende de verdade, Obrigado. quando há um arrependimento Há uma mudança sincero, de mente. aí é uma mudança de mente. Mesmo que assim, não queria largar isso, vou largando devagarzinho, mas eu vou buscar, porque de fato eu me arrependi. Mas Sim. se eu estou nesse estado de que, não é legal o que eu estou fazendo, mas eu não quero abandonar isso, então eu não me arrependi. Não teve um arrependimento. Só tive o remorso. Só remorso. Você vê, ela tem um entendimento de que ela é errada, ela tem um entendimento de que ela tem que mudar, mas ela não quer mudar. Tá? Então dentro dela ainda não foi gerado o novo nascimento. Quem mais levantou a mão? O Edson? Paulo vai dizer: o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Eles quem? Eu estou citando textos de Romanos. Então quando Paulo fala aqui, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Ou seja, esses ímpios que mudaram a verdade de Deus em mentira, não podiam chegar, vamos dizer que eles não poderão chegar diante de Deus e dizer assim: mas eu nunca tive uma manifestação, eu nunca tive nada, algo que pudesse mudar a minha mente. Aqui o texto está dizendo, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. E acrescenta que isso acontece porque Deus lhes manifestou. O próprio Deus, na sua onisciência, para que ninguém chegue naquele dia e fale: Deus, mas eu não sabia. Deus, mas ninguém me falou. Deus, mas não sei o que. O próprio Deus, de alguma forma, é isso que nós vamos ver,
ele se manifestou de maneira que nenhum ímpio, por mais que ele seja incrédulo, ele não vai nunca poder chegar diante de um Deus santo e justo e dizer: eu não sabia, ninguém me falou, eu nunca tive uma experiência, uma manifestação ou algo que pudesse eu olhar e falar assim: Deus existe. Ninguém, tá? Professor, quando alguém fala, Deus ama o pecador, mas não ama o pecado que ele comete, certo? E aí, muitas vezes, qual é a justificativa? Que eu já conversei assim, diretamente, a justificativa que eu recebi, não, Deus ama porque o filho é a criação dele, então ele ama porque é uma criação dele. Ele não ama as escolhas que essa criatura faz. Qual que é a diferença de uma pessoa que é ímpia, que não se arrependeu, tá? Que é pecador, que pratica pecado, e de um crente que pratica pecado? Hã? Na igreja tem pecado? Na igreja tem pecado, não tem? Então, qual é a diferença de uma pessoa que pratica pecado, frequentando uma igreja, sendo batizada, sendo obreiro? Qual que é a diferença para uma pessoa que está lá no mundo e que não é crente e que pratica pecado? Acho que é pior que está fora. Eu acho que é pior quem está aqui. Não existe pecadinho. Tem diferença? Não há diferença. Não há diferença. Mas para o cristão ainda é pior ainda. Lógico que para o cristão, pela questão deles estar na presença de Deus, ele vai ser mais cobrado. O que eu quero que os irmãos entendam é o seguinte: Deus, ele não ama pecador, não. Por quê? Para onde vai o pecador? Se o pecador vai para o inferno, que amor que é esse? É verdade. É que nem a gente já falava, né? Quem não é por mim é contra mim. É um outro contexto, né? Estava falando de batismo. Você percebe, irmãos? Espera aí. Se o pecador, todos aqui acreditam que o pecador está destinado, se ele não se converter, Jesus voltar, o pecador vai para o inferno? Todo mundo concorda? Então Deus não ama o pecador. Porque se Deus amasse o pecador, ele ia fazer de tudo para que esse pecador não fosse para o inferno. Mas Deus destinou um lugar para o pecador. Sim. Mas se ele não se arrepender, Sim, é o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é o seguinte, irmãos: que sendo crente ou não, nós só estamos aqui pela infinita graça de Deus. Deus, ele chegou e falou assim, aí nós vamos voltar para aquela questão, né, polêmica lá, né, da predestinação e do livre-arbítrio, tá? Deus, ele simplesmente chegou e falou assim, eu resolvi salvar uns, mas não porque ele ama nós. Vamos imaginar que todos nós somos escolhidos, seremos salvos, em nome de Jesus, tá? Que assim seja, tá? Nós vamos ser salvos não porque Deus nos ama, porque Ele, na sua soberania, na sua escolha, falou assim, eu vou salvar eles. E os outros? É só ler aqui, Se você ler depois, na sequência, no capítulo 26, versículo 26, 27, 28, Deus vai dizer assim, Paulo vai dizer, as palavras de Deus, e Deus largou, abandonou essas pessoas aqui, que fazem isso. Deus abandonou eles. Abandonou. Tipo assim, vocês querem viver desta forma? Vocês querem continuar vivendo desse jeito? Vivam. Eu posso, irmãos, seja sincero, irmãos. Você trabalha, luta, ora, jejua, frequenta uma igreja, tem as lutas espirituais, a batalha contra o cansaço, contra o desânimo, para você chegar no céu. Vai lá na parada gay, você vai lá e fala assim, Jesus ama vocês. Vai lá. Você acha que Deus vai se agradar de você no meio de uma e falar assim, Jesus ama vocês, viu? Jesus não ama ninguém que está ali. Você acha que Deus ama aquele povo que está praticando aquelas coisas lá, irmãos? Entendeu?
a melhor forma de evangelizar uma pessoa é primeiro você dizer para ela, ó, gente, antes de eu tentar dizer para você, olha, que Deus, ainda que eu possa usar a expressão amor, tá? Ainda que eu possa, dentro de um contexto maior, dizer, ó, Deus Ele ama, porque Ele quer que você seja salvo, pensando no bem daquela pessoa. Antes de dizer isso, você fala assim, ó, você é um miserável, você é um pecador, e se você não sabe, se você continuar assim, você vai para o inferno. Porque é muito cômodo eu chegar para uma pessoa e falar assim, ô meu querido, Deus te ama, tá? A pessoa fala assim, oh, maravilha, cara, eu acabei de adulterar ontem, é a palavra que eu queria ouvir. Acabei de adulterar, aí vem o irmão, Deus te ama, sabia? Oh, maravilha, amanhã eu vou fazer a mesma coisa. Inclusive é o que a gente mais usa quando tem evangelismo na rua, né? Que for a gente que Deus te ama. Quando na verdade a gente chama assim, ó, querido, sabia? Ó, eu estou falando da minha tática, tá? Mas cada um tem uma tática. Eu, quando abordo alguém, eu penso o seguinte: qual é a maior esperança nossa? Antes disso, o que vai acontecer? Jesus vai voltar. Eu chego para a pessoa e falo assim, abordo a pessoa, faço um primeiro contato e tal, e falo assim, ó, você acredita que Jesus vai voltar? Geralmente, por mais que a pessoa não tenha muito conhecimento de Bíblia, ele já viu filmes, ele já tem parente que é crente, ele vai falar assim, eu acredito que Jesus vai voltar. Ótimo. E quando ele voltar, o que vai acontecer? Para que ele vai voltar? Aí a pessoa geralmente não sabe, porque ele não tem contato. Não sei para que ele vai voltar. Então, ele vai voltar para julgar os vivos e os mortos. Se Jesus voltasse hoje, para onde você iria? Entendeu? Você está mostrando para a pessoa. É claro que a maioria das pessoas responde que vai para o céu. Mas você fala assim, por que você vai para o céu? Porque Jesus me ama. Aí, você tem que estar sempre preparado. Porque senão você sai e vai embora aquela pessoa. Aí geralmente eu falo assim, você conhece os 10 mandamentos? A pessoa geralmente não conhece um ou outro. Nem crente conhece os 10, né? Eu não vou nem perguntar, tá, irmãos? Mas nem crente conhece os 10 mandamentos direito. Mas geralmente você pergunta. Resumiu em 2, né? Resumiu em 2, né? Aí você pergunta para a pessoa e fala assim, você nunca mentiu? Você nunca desonrou seu pai e sua mãe de alguma forma? Você nunca idolatrou nada? E a pessoa fica sem saída, porque em alguma coisa ela vai responder, eu já fiz isso. Então, se Jesus voltar hoje, você vai para o inferno. E aí você entra então com o remédio. Aí você fala assim, sabe qual é o remédio? Essa seria, irmãos, uma evangelização correta. Mostrar a doença, o problema e mostrar a solução. E não chegar para o cara que acabou de roubar, de matar, de fazer um monte de besteira e falar, Jesus te ama. É muito fácil assim, é muito cômodo. O cara foi no centro de macumba ontem, aí o crente chega para ele e fala assim, Jesus te ama, tá? Poxa, então tá bom, obrigado, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Vamos supor, o senhor está lá no salmo, certo? O senhor era um pecador, estava lá no centro de uma coisa. Mesmo o senhor estando lá, por isso que eu preciso entender melhor ainda. Não é entender, mas para princípio. O senhor estava lá, mas o professor estava lá, mas o Senhor Deus não tinha um plano de salvação, ele não amou o senhor a ponto de investir, que o senhor em algum momento fosse evangelizado, fosse salvo, arrependesse dos seus pecados e se convertesse? Eu esqueci minha Bíblia em casa. Eu vou abrir aqui, tá? Eu não gosto de usar assim, mas vou abrir aqui para responder essa pergunta da irmã. Romanos, tá? Porque agora a gente precisa estar bem preparado para o debate, né? Com
duelo. Não é meu debate. Quando a gente entra nessas questões, já vira um duelo. Sim. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. A partir do versículo 10, o apóstolo Paulo começa a desenvolver essa questão aí, tá? Aí ele vai usar o exemplo de Jacó e Esaú, tá? Aí no versículo 12 ele vai dizer o seguinte, no versículo 11 ele fala assim: e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obra, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, a mãe, né? O mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Aí Paulo usava muito de retórica, né? Ele vai dizer o seguinte no versículo 14: que diremos? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. É uma escolha soberana de Deus, a partir da escolha dele, da vontade dele, não por méritos de ninguém, tá? Aí ele continua: assim, versículo 16: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei. Deus dizendo, né? Para Faraó, Deus dizendo de Faraó para Paulo: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para o meu nome, para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Versículo 18: logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Aí versículo 19: tu porém me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição? Vou citar de novo a parada gay. Deus suporta na sua longanimidade aqueles vasos que são preparados para a perdição. Deus suporta ver aquelas coisas lá, na sua longanimidade, mas porque Deus já destinou eles para a perdição. Aí eu vou chegar lá e falar que, porque você sabe que tem evangelismo na parada gay, né? Tem gente que vai lá, né? Não sei como que sai depois de lá, né? A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vaso de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Olha só, na morte das pessoas que vão para o inferno, também tem a glória de Deus. Quem vai para o inferno, vai para o inferno para a glória de Deus, porque quem preparou tudo foi Deus, tanto o céu como o inferno. Quem vai para o inferno, vai lá para a glória de Deus. O nome de Deus vai ser glorificado, tanto para os salvos, como para os perdidos. É dureza, não é? Mas é a verdade. É duro, mas é. Vou parar aqui, que já é 9h10.